Digamos que você está tendo uma perspectiva na sua vida, uma perspectiva que tem uma certa perfeição, mas de repente você passa dessa perspectiva para uma perspectiva maior. Você passa a ver as coisas de um outro prisma, algo que permite que você se sinta melhor, se sinta mais poderoso, algo que permita você agir mais. Então, se nesse momento sua capacidade de ação aumenta, sua potência aumenta, você é mais. Então, essa passagem de uma perspectiva a gente pode chamar de alegria. Então, a alegria é essa passagem da potência menor para a potência maior. Ele coloca isso num livro em que ele está pensando a alegria exatamente através de uma mecânica, né? A passagem de uma potência, de uma perfeição menor para uma perfeição maior. Então, o que seria, desse ponto de vista, a alegria plena, né? Qual seria a plenitude da alegria? Então, nessa passagem do Spinoza, a chamada alegria, né, se você fizer um curso contínuo de um aumento da potência de ser e de agir, passando de potências menores ou de perfeições menores para perfeições maiores, é claro que o seu limite máximo, a máxima potência, né, a máxima perfeição, estaria em Deus. Então Deus é o ser que é mais do que os outros, ou seja, Deus não tem carência de ser, ele é um ser pleno. Então, a situação da tristeza seria uma espécie de falta de Deus, de uma falta de ser. Interessante, né? Então, o seu limite máximo desse potenciômetro ontológico aí é Deus. Então, é claro, Deus corresponde, pelo menos, vamos dizer assim, a passagem de onde nós estamos, seja em que linha nós estivemos aí nesse potenciômetro, a passagem que vai em direção a Deus, ela é necessariamente uma passagem alegre. E evidentemente, a gente poderia imaginar que qualquer passagem que caísse diretamente no ponto máximo em Deus seria a passagem mais feliz que você poderia fazer. É a passagem que vai até o ponto máximo da alegria, seria a máxima potência, né? A máquina em sua máxima potência. Então, porque Deus é o ponto máximo, digamos assim, é onde o potencímetro acaba a sua potência. Ora, se é assim, essa passagem que me leva à perfeição absoluta, né? Deus seria o resultado ou um estado de alegria absoluta, né? Ele seria um ser, como eu explico aqui, sem carência de ser. É um ser pleno. Sob tal prisma, o homem deve amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que interessante, né? Aí você entende o ditado. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque as coisas têm sua perfeição, mas nenhuma delas é tão perfeita quanto Deus. Se eu passar de uma coisa menos perfeita para uma coisa mais perfeita, eu terei alegria. Mas, evidentemente, o conselho de amar a Deus sobre todas as coisas, estou dando a pista para onde vai o seu caminho. Ou seja, à medida que você vai aperfeiçoando, passando de uma perfeição menor para uma perfeição maior, esse caminho é o caminho do amor a Deus, por assim dizer. Isso é em Spinoza, tá? Então, se sob esse tal prisma o homem deve amar a Deus sobre todas as coisas, um projeto de acesso contínuo da alegria, essa passagem, né, implica em buscar continuamente essa plenitude de ser. Implica em preencher continuamente o que lhe falta em matéria de ser. Porque é interessante em Spinoza, você não é absolutamente, mas também você não é absolutamente. Nós estamos numa espécie de meio ser, somos quase ser e somos ao mesmo tempo quase nada. Nós não somos ser plenos, nem o nada pleno, absoluto. Então, há uma falta de ser em nós, por assim dizer. Então, preencher continuamente esse caminho que vai diminuir a minha falta de ser, né? Diminuir minha falta em matéria de ser,
esse caminho aí, esse processo de busca de perfeições cada vez maiores, no limite, é para atingir a perfeição maior, né? Que é Deus. Então, o Spinoza deixa bem claro que o caminho da ética é o caminho do amor a Deus, certo? Mas entendemos que Deus de Spinoza não é a mesma coisa que o Deus cristão. Em Spinoza, Deus simplesmente é tudo, porque ele é o próprio ser. Então não há nada que haja, que seja, que está fora de Deus. Não, você não pode dizer que aquela árvore, aquele dente não é Deus, o que está fora do escopo de Deus. Tudo é, por assim dizer, Deus, literalmente. Né? Então é interessante que a gente veja Deus aí dentro de uma ótica monista, ou seja, não é que Deus cria a natureza, Deus é a natureza. A natureza é Deus sendo manifestado dessa forma. Né? Então é curioso isso.